सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
sarvartha hino phi paramascharya vaibhave si gaurange nasta bhavaya sarvartha purna evasa. Sarvasartho hino phi paramascharya vaibhave si gaurange nasta bhavaha sarvartha purna evasa. Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipatri Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que sujeito único, que objeto único que Mahaprabhu é. Para entender esse ponto, você precisa descartar e recusar qualquer tipo de asatsanga, qualquer tipo de associação imperfeita e material. Gaudiya Gostipatri Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse, para entender que tipo de objeto absoluto e excelente Gauranga Mahaprabhu é, você tem que deixar todos os tipos de asatsanga, o que quer que seja. Mesmo mentalmente você não deve fazer asatsanga, se associar com a matéria ou com filosofia imperfeita. E isso não é um brinquedo, isso não é fácil. Em todo o Vaishnava Shastra, em todos os manuscritos, nós encontramos essa indicação específica no Chaitanya Charitamrita, no Srimad Bhagavatam, em todos os lugares. O ponto vital do nosso bhajana é evitar a satsanga, o que significa que nós precisamos de satsanga, de conexão com o devoto puro. Deixar a asatsanga não significa deixá-la, deixar a associação com a matéria e ficar sentado sem satsanga. Entende? Evitar a satsanga seguramente significa aceitar a conexão com o Vaishnava, satsanga. Esse é o Siddhanta de Prabhupada Bhaktisiddhanta. A satsanga tyaga não significa dizer, eu simplesmente deixei a satsanga, mas eu não estou fazendo satsanga. Isso é tolice. Esse tipo de concepção não é permitido no Vaishnava Siddhanta. Então Prabhupada disse, deixar satsanga, asatsanga, deixar asatsanga, com certeza significa satsanga. Porque se não for assim, então depois de deixar asatsanga, se você não se associa com o Vaishnava puro, você pode se tornar um Mayavadi, um personalista. Isso é o que há de mais perigoso. Então, evitar a satsanga significa conseguir alcançar a conexão com a verdade absoluta, com o sadhu, satsanga. Então, até o momento no qual eu estiver apto para usar toda a minha vida cotidiana, até o momento da minha morte, no Nama Sankirtana, se eu não puder fazer isso, usar meu tempo todo no Nama Sankirtana, então não existe possibilidade que você possa manter Vairagya, que você possa manter a sua renúncia. Os devotos grihastas também têm Vairagya. E existe Tyaga, que é uma Vairagya mais específica, a renúncia do sannyasi. Então você não pode manter a dignidade da sua renúncia, da sua vida de grihasta, até o momento que você alcançar o sucesso de usar todo o seu tempo no Nama Sankirtana. O Seva, que diz respeito ao Nama Sankirtana, também é Nama Sankirtana. Você tem que conectar tudo com o Nama Sankirtana, com o canto dos santos nomes. Shri Jiva Goswami Pada escreve isso no Sandarbhas. Então, esse é o ponto mais vital. Nós não podemos prestar atenção nesse ponto, porém. Isso é uma coisa qualquer. Não, essa é a coisa mais importante da vida do seu bhajana e da sua adoração a Krishna. Tome cuidado.
A satsanga pode vir, a satsanga pode vir na sua vida de uma maneira muito sutil, tão sutil, Maharaj, você vai dizer, isso não é a satsanga. Eu posso dizer que sim, isso é a satsanga. Ela pode ser tão sutil que você não detecta. Finalmente você detecta quando você está totalmente desviado do caminho de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ah, sim, aquilo era a satsanga. Como a subida de uma subida íngreme. Se você está descendo de por uma subida, você não está olhando para cima, você está olhando para baixo, onde você está descendo, por onde você está descendo. Quando você desce lá embaixo, quando você está no último degrau, quando você põe o pé no chão, você olha para cima, fala, nossa, estava lá em cima. Nossa, que alto. E porque a descida não é tão brusca, você não sabe quanta degradação ocorreu. Você não calcula. Você só está caminhando. Você não sabe quanto você está sendo degradado através de satsanga. Quanta degradação você alcança. Só quando você chega lá embaixo e olha para cima, você fala, nossa, eu estava lá, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, agora eu estou caído aqui. Isso é extraordinário. É como um milagre ter estado lá em cima. Então, a satsanga pode vir na nossa vida e degradar o nosso caminho de maneira tão sutil que externamente nós não podemos entender. Muitas vezes está escrito em diferentes pontos no Chaitanya Charitamrita, no Chaitanya Bhagavata, quando Mahaprabhu encontrava com algumas personalidades externas, Mayavadis ou pessoas assim, Mahaprabhu se escondia. Às vezes pessoas externas vinham karmis. Vamos supor que Mahaprabhu estivesse para chorar de êxtase, mas ele se policiava diante das pessoas externas. Se você for exibir as suas emoções, você pode cair, e até o Guru pode cair. Você não deve exibir o seu êxtase espiritual diante dos demais. Caso contrário, você também pode cair. Um dos pontos mais vitais você deve se lembrar. Nós vamos ter que fazer bhajan de tal maneira que o nosso comportamento, a nossa etiqueta, eu já falei sobre isso na Goshala. Eu disse para essa pessoa que estava falando de maneira um pouco dura, você não pode falar assim. Quem falou para você falar dessa maneira? Essa não é propriedade do meu pai, não é propriedade do seu pai. Essa é propriedade de Gauranga e Nityananda, você não pode gritar aqui. Talvez estivesse alguma perturbação, mas dessa maneira ninguém pode falar. Nós não somos os proprietários, nem eu sou o proprietário. O Senhor é o proprietário. E qualquer problema que ocorra, você deve falar comigo e eu vou tentar. Não tente resolver isso sozinho. Caso contrário, haverá um grande problema. Então nós vamos ter que fazer o nosso bhajana diário de tal maneira que a memória de Nityananda Charan não sai do nosso coração. Qual é a fotografia do comportamento de Nityananda? Isso deve estar dentro do nosso coração. E ao mesmo tempo, você tem que se comportar, a sua etiqueta Vaishnava todos os dias deve aumentar a sua humildade. Humildade não significa falar, e fazer caras de humilde, não, isso é um teatro.
Prabhupada dizia algo que é impossível de traduzir. Ele dizia isso em Bengali. Isso é um teatrinho. Isso não é Trinadapi. Isso é trapaça. Prabhupada queria identificar cientificamente que Trinadapi, você pode entender um sadhu quando você encontra que não há nenhuma gota de laba puja e pratista, que não há nenhuma gota se as pessoas, de interesse se as pessoas estão honrando ele ou não. Eles não vão me honrar se eu falar assim, eles vão sair correndo se eu falar assim, não importa. Você deve falar. Aqueles que quiserem me abandonar, eu não os convido. Eu não os insisto para que eles fiquem. Às vezes, alguma pessoa que vai e volta, eu dou uma segunda chance. Sometimes, às vezes, para testar a pessoa. Se por acaso aquela pessoa quer ser salva. Mas quando eles cometaram ofensas, eles vão acabar caindo. Eles não vão conseguir voltar a aproveitar a segunda chance. E não se sinta triste por eles. Nós estamos tentando fazer o seva da verdade absoluta. É por isso que as pessoas naturalmente vão falar, vão nos criticar, vão dizer coisas ruins contra nós. Eles vão nos insultar. Eles podem fazer o que quiserem. Eles podem usar linguagem inapropriada e nós vamos orar para o Senhor Supremo. E esse é o nosso pagamento. Nós ficamos felizes diante disso. Acredite, quando me xingam eu fico feliz. Eu nunca me sinto mal. Se eu ficasse bravo, por que você está falando assim? Então a minha caneta não poderia escrever nada. Porque não sou eu que estou escrevendo, é Nityananda que se senta no meu coração e aí eu escrevo. Então, se um desejo de vingança se manifesta dentro de mim, imediatamente Nityananda Prabhu desaparece. Se luxúria se manifesta, se desejo por dinheiro, por posição social, Nityananda imediatamente vai embora. Como cânfora. E o meu coração não é mais capaz de... Fica vazio, não é mais capaz de falar, de escrever. Então, é impossível para mim convencer todos vocês do que eu estou sentindo. O que eu sinto, eu posso falar, mas isso vai depender da sua inclinação. Se você não estiver rendido, Prabhupada, mesmo que seja uma frase de Prabhupada ou de Bhaktivinoda, você não vai entender se você não estiver rendido. Quem entendeu Bhaktivinoda Thakur, ele deu mantra para algumas pessoas, para alguns discípulos. Mas finalmente nós vimos que eles se desviaram do caminho de Bhaktivinoda Thakur, totalmente. Bhaktivinoda Thakur dizia uma coisa e eles falavam outra depois. Todos os ensinamentos exatos de Bhaktivinoda Thakur nós podemos receber através de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Mas a maneira da representação entre Bhaktivinoda e Bhaktisiddhanta é um pouco diferente. É só a maneira de apresentação. Mas você jamais poderia dizer que Bhaktisiddhanta não tem Trinadapi. Trinadapi não significa falar de maneira doce. Docinhos. Seria como uma faca feita de açúcar. Se eu fizer uma faca de rapadura, nós chamamos isso de mita churi. É uma faca doce. Essa é o que as pessoas estão falando, dizendo. Eles estão aprendendo ciência comportamental, psicologia comportamental para pregar. Para aprender como que as pessoas se sintam atraídas. Mas os Vaishnavas não trabalham assim. Se você quiser testar um Vaishnava, leve um Vaishnava para um lugar que ninguém conhece ele. Ele vai começar a falar. Eles são como fogo quando falam. Eles têm o poder de um hino. É automático. Você pode pôr Prabhupada em qualquer lugar, Bhaktisiddhanta. As pessoas vão olhar para ele e sentir o poder dele. Elas se sentem atraídas. Essa é uma técnica no momento presente para
pregar, as pessoas acham que precisam aprender algum truque de psicologia, de uma maneira, um comportamento que seja assim, que capture as pessoas, não de maneira real, mas de maneira fictícia. Os pregadores de hoje em dia, os sannyastas de hoje em dia pensam, se as pessoas soubessem do meu lado obscuro, eles não eles chegariam até mim. Então eles se escondem dessa maneira. Então nós temos que manter a etiqueta Vaishnava de tal maneira para que nós façamos nosso coração cada vez mais doce, muito doce. Qualquer palavra que você possa estar usando, antes de usá-la você deve pensar, o Guru Vaishnava falaria de maneira mais pesada? Por que eles podem? Porque eles não têm ira verdadeira. Você pode abrir o coração deles. Eles não têm kama e nem ira. Não têm luxúria e nem ira. Caso contrário, haveria uma falta de balanço. Você pensa, Prabhupada costumava dizer, se você não está ainda na plataforma de Siddha, do poder espiritual, tente se lembrar disso e não se esqueça. Isso é aplicável para o mundo inteiro no momento presente. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, aqueles que não estão no nível desse Siddha, desse poder espiritual, eles estão, mas eles se confundem e acham que estão. Eu sou um Siddha. Não, ele é uma alma condicionada. Nós poderíamos sentar um por um. Eu poderia me sentar com todos esses falsos sannyasis e poderia apontar qual é o erro de cada um deles. Mas as pessoas não acreditam em mim. Eu não sou uma personalidade famosa. Porque eu não posso trapaceá-los, então eu não tenho fama. Muitas vezes eu disse, eu posso apontar o que o Guru de cada um de vocês disse. Muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, aqueles que não estão posicionados numa plataforma neutra, uma plataforma absoluta, uma plataforma neutra, a pessoa pode alcançar, mas a posição neutra absoluta só pode se manifestar para um Siddha Mahatma, para quem alcança esse poder. Existem pessoas que são neutras, mas não numa posição absolutamente neutra. Isso só pode se manifestar na vida de um devoto absoluto, aqueles que alcançam Siddha, poder espiritual. Então, Prabhupada costumava dizer, aqueles que não estão nessa plataforma absoluta, na plataforma do Siddha, se eles pensam, eu já estou na plataforma Siddha, eu já tenho esse poder, ele está confuso. Então, tal pessoa, Prabhupada disse, ela está se movendo na areia movediça. Ela está como num rodamuinho de areia movediça. Vivarta. Prabhupada Bhaktisiddhanta usava essa expressão. Se você não está numa plataforma de Siddha, mas você acha que você tem poder, isso pode destruir sua vida inteira. Isso vai criar esse redemoinho. Como, eu, esse corpo. Isso é Vivarta. Eu posso chegar nesse ponto, pois nós vamos discutir hoje o Mayavadi Siddhanta. Quando eu penso, esse corpo sou eu não estou interessado. Eu vou ver que homem você é, eu e meu. Isso é Vivarta. Isso é uma turbulência, uma corrente que pode te capturar. Ela não permite que você fique numa posição fixa, uma posição estável. E essa é a condição presente da maioria. Aqueles que não estão numa plataforma espiritual, eles estão 100% numa plataforma material, mas eles querem provar que já são siddhas. E esse é o problema principal. No mundo inteiro, esse é o problema principal. Não existe nada mais perigoso do que esse problema. E as pessoas estão sendo trapaceadas. Então tome cuidado. Nós temos que fazer bhajana
seguir a etiqueta Vaishnava de tal maneira para que dia a dia você sente que você é cada vez mais insignificante. Dia a dia, você deve fazer seva de tal maneira para que dia a dia você entenda que você é o mais insignificante, você é um fator insignificante dentro do Guru Seva, do serviço ao Vaishnava. E somente então você pode desenvolver essa humildade, essa verdadeira humildade. Mas teatro é fácil fazer. Fingir que você é humilde na frente dos outros. Mas o que isso vai te trazer? Você só vai iludir os tolos, o público. Então, o nosso coração deve ser cada vez mais doce, mais macio do que a manteiga. Se você pegar uma faca e cortar a manteiga, ela corta na hora. Você tem que ser mais macio que a manteiga. Caso contrário, você não pode alcançar Krishna Prema. A propriedade mais elevada, você vai se deprivar dela. Você não está deprivando a mim. Você não pode me trapacear. Você pode tentar, mas na verdade você vai trapacear a si mesmo. Mas, por fim, você vai descobrir que você trapaceou a si mesmo. Entende? Então, existe esse perigosíssimo problema pelo mundo afora. Então, agora, se eu penso no meu corpo como algo meu e eu mesmo, isso é um rodamuinho. Os Mayavadis, eles têm um coração muito duro. O coração deles é tão duro que é inacreditável. Eles são como pedras. Ontem eu disse que Sarvabhauma Bhattacharya se expressou dessa maneira. O meu coração era como um raio de trovão, como um pedaço de ferro. O meu coração era como uma pedra. Quão poderoso você é, capaz de derreter meu coração. Então, receber a associação do Guru dos Vaishnavas significa não desenvolver o falso ego, mas cortar o falso ego. E descer a tal nível que nós podemos nos identificar como Krishnadas Kaviraj Goswami. É possível para o Senhor Supremo, para Nityananda, liberar Jagai Madai. É possível para Nityananda Balarama, para Gauranga, liberar os Mayavadis, transformá-los em devotos. Mas não é possível para mim. Porque se eu tiver somente um resquício de desejo por lava, por pudipratista, por dinheiro, posição e adoração, fama e adoração, todo o meu coração se torna contaminado. Eu falei sobre isso aquele dia. Você, por exemplo, tem um pote cheio de leite puríssimo. Você trouxe um leite puríssimo de vaca. E você está pensando, como vou cozinhar um doce com esse leite? No meio tempo, um bêbado vem e coloca uma gota de vinho dentro do pote de leite. Então agora o pote está contaminado, não pode ser mais usado. No Bhagavatam, no 6º canto, está dito: esse pote no qual você bebe o vinho nunca pode ser purificado. Nem o Ganges, nem o Yamuna, nem o Sarasvati pode purificá-lo. O copo onde você pôs o vinho, isso não pode ser usado para nenhum serviço do Guru dos Vaishnavas. Isso deve ser rejeitado. Esse objeto que conteve álcool. Dessa maneira, você pode mudar o coração de uma pessoa sem coração, porém, tal pessoa não pode ter feito nenhuma parada. Você poderia mudar o coração das pessoas que não têm coração nenhum, mas elas não podem ter feito a parada. Patan significa que entre todos os muçulmanos, dentre os muçulmanos, eles não têm coração.
Os muçulmanos geralmente, às vezes, não estou dizendo todos, mas, por exemplo, existem grandes muçulmanos como Abdul Kalam, eles são muito bons. Tão bons, que às vezes na nossa sociedade você não acha personalidades como eles. Ele era um grande cientista, entende? Mas geralmente, aqueles que seguem essa linha, e essa específica linha, eles não podem ser retificados. E Mahaprabhu obteve o sucesso de mudar o coração deles. Mas Mahaprabhu não consegue trocar o meu coração. Porque se eu fiz uma grande ofensa, como eu posso receber essa bênção? É possível para Mahaprabhu mudar o coração de Vidyalika, Patan Vaishnava. Eu me lembro desse Vaishnava todos os dias de manhã. Ele era um muçulmano que se tornou Vaishnava, Haridas Thakur. Então, tomem cuidado, porque o nosso campo é muito delicado. Somente o Shuddha Guru Vaishnava protege a Sampradaya para a retificação dessa condição. E em nome disso eles falam, não são todos que podem falar, somente eles. Então, isso é muito perigoso. Nós nunca vamos desenvolver um coração macio. Mas o Guru Pada Padma está sempre me observando a minha humildade. Se há humildade lá ou não. Prabhupada muitas vezes diz, humildade não significam palavras doces. Humildade não significa teatro. Humildade significa verificar se você está atraído por Lava Puja Pratista. Se não houver nenhuma gota, então saiba que aquele é um Vaishnava puro. O mundo inteiro pode votar para ele ou se inscrever dentre os seus discípulos. Mas se o Senhor Supremo não o aceitar, o mundo inteiro pode aceitar uma pessoa como o Mestre, mas se Krishna não aceitar, então dessa maneira, se nós estamos sendo mal conduzidos, nós nunca vamos alcançar Bhakti. Então, ontem, nós estávamos falando sobre como Mahaprabhu, qual era o número da página? Nós estávamos falando do caso de Prakashananda Sarasvati e Prabodhananda Sarasvati, que são duas pessoas diferentes. Isso nós já provamos várias vezes. Comprovamos. Prakashananda e Prabodhananda são duas personalidades diferentes. Então, dessa maneira, Mahaprabhu quis pregar de tal maneira que mesmo pessoas que não têm uma concepção nenhuma, até mesmo muçulmanos, pessoas, todos, Mahaprabhu liberou todos de maneira múltipla, como nós já dissemos. Mas esse é um caso especial. Nos infinitos universos, esse tipo de pregação nunca foi visto. É um processo extremamente especial. Uma pregação múltipla. Mahaprabhu dá prêmio para uma pessoa, aquela pessoa olha para ele e alcança prêmio também. Todas as pessoas da vila, mas hoje em dia não acontece isso. Nós somos devotos da Gaudiya Mata. Temos uma imensa oportunidade para aceitar todo o Siddhanta Vichara do nosso Gaudiya Guru Varga. Mas mesmo assim não temos sorte. Nós desenvolvemos algum partido, algum bairrismo. Nós estamos ocupados com o nosso fanatismo, com coisas baratas. Então nós já falamos, se Mahaprabhu dava Krishna Prema para quem tinha, pote para quem não tinha.
And the sloka is started E o verso com o qual eu comecei, Bodhanu Saraswati Vasudeva Prabodhananda Sarasvati Pali, Sarvartha hino opi paramascharja vaibhave se gaurange nesto bhavaya sarvartha purna evasa. Who is having no bhajan, que não nothing, teve bhajana, que nunca fez useless, bhajana, nada, é sarvartha inútil. hino opi. If you like to calculate Se você quer qualification, calcular a qualificação, even maybe sub-zero level, tem pessoas que estão abaixo de zero, negative, negativo, not even neutral. nem neutro ainda. But still, Mas mesmo assim, if his mind is resting se a on the mente está lotus feet repousando aos of pés de lotos de Gauranga, Gauranga Charan, he is decorated with all bhajan, all ele estava success. decorado com todo bhajana, com todo He is sucesso. fully decorated Estava with totalmente all decorado. success, all everything. Because Porque the ultimate goal of all que o bhajan, objetivo de todo o all bhajana, your technique, na sua all your, técnica you know, espiritual, everything, whatever tudo you o are que quer que doing, você faça, ultimately going to indicate isso vai the indicar lotus feet of os pés de Gauranga. lotos de Gauranga. Eh? Sim? In this way, E dessa Kavi maneira, Karnapur, Kavi when he was very Karnapur, small quando era boy, um menino pequeno, he was successful. ele obteve o Because sucesso. inside eyes thinking the lotus feet. Porque dentro do seu coração ele pensava Achyutananda, nos pés de the lótus small boy, 4 de years Gauranga. boy, successful. Achyutananda também era um menino que pensava nos pés de lótus To de understand Gauranga. Para your entender bhajan is right, se o seu bhajana está certo ou não, você não precisa perguntar para os outros. Para realizar se o seu bhajana está ok ou não, como você pode realizar? Você tem que pensar. Se você pensa nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas, você se lembra sempre do Gauranga Nityananda Charan, do comportamento de Gauranga Nityananda. Então, o seu carro está indo na direção certa, você está indo recebendo um sinal verde, mas se não for assim, porque você está fazendo algum erro. Então, você precisa se retificar. Você pode se retificar. Você pode se retificar se você quiser alcançar esse nível. Porque ouvir o Harikatha significa retificar a si mesmo. Ouvir o Harikatha significa retificar você. A cada Harikatha você retifica mais qualquer erro que você encontra em você. Qualquer erro que você encontra em você. Olha, eu cometi esse erro. Eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter feito assim. Dessa maneira, você tem que agir como o corretor da sua própria vida. O Guru Vaishnava também faz isso, ele também é o corretor da nossa vida. Ele é o corretor da minha vida, do meu caráter, das minhas atividades. Esse é o trabalho deles, esse é o seva deles. Se eles não fizerem isso, então ele não está exercendo o dever de um acharya. Deixe eles fazerem como quiserem. Não, esse não é o dever do acharya. O maior dever do acharya é observar um por um. É o dever do acharya. Observar um por um. Para quem está fazendo o que é. E de acordo ele dá o tratamento. Ele diz o que a pessoa precisa fazer. Caso contrário, ele não estaria só se sentar para falar palavras doces e receber guirlandas. Ah, vem alguém e traz guirlandas. Nem mulheres não podem dar guirlandas para um sannyasi. Tolos. Não. O sannyasi, um acharya, um brahmachari, nenhuma mataji pode dar guirlanda. Uma mulher pode dar a guirlanda para o sevaka, e o sevaka pode dar para o Vaishnava. Mas as pessoas não conseguem entender. Como que uma mulher pode dar guirlanda se esse é o símbolo do casamento? Esse é um ensinamento equivocado, esse não é um ensinamento de Prabhupada. Você não está seguindo os ensinamentos do Prabhupada Bhaktisiddhanta. Você pode falar o que você quiser, você pode falar contra mim, mas eu não me importo. Eu sei que esse é o meu pagamento. Eu sou pago assim, com a sua crítica. Ok. Então esse é o processo de pregação de Gauranga. Sem calcular aquele que é qualificado, ele dava Krishna Prema. Até mesmo em Varanasi, quando o Mahaprabhu foi lá, nós vamos tocar esse ponto. Muitas pessoas reclamaram ao Prabhu. O que Prakashananda quis dizer? Na verdade,
Chaitanya coming here Chaitanya to vem aqui very para, cheap philosophy. Bab Kelly. para Bab Kelly. He wanted to sell it here, but Varanasi is not such a foolish place where he can sell this cheap thing. I can come to this point, you can laugh. He's speaking. Varanasi is not such a cheap place. alguém disse Varanasi Baba não é Kelly um lugar barato, and a game of Baba can be sold. onde qualquer filosofia barata pode ser vendida. Diziam, atacavam Mahaprabhu e diziam, ele deve vender a filosofia barata dele em outros lugares. Aqui né, ele não pode vir, diziam os sábios de Varanasi. Eu vim com um grande fardo de prema. Mahaprabhu, porém, tinha vindo com uma carga de prema. Eu quero distribuir, mas eu não posso. Então, eu vou distribuir isso em troca de qualquer coisinha. Eu não vou pedir um preço muito alto. Eu trouxe essa montanha de carga de prema aqui. Eu preciso distribuir isso, Mahaprabhu pensou. Disse. Entende? Ontem nós falamos sobre isso. Prasarito Mahaprema Pijusa Rasa Sagare Sri Chaitanya Chanda Prakate Jadina Dine Vasa. Ontem eu falei sobre isso. O mundo inteiro foi inundado por prema. Mahaprabhu agiu dessa maneira. Prasarito Mahaprema Pijusa Rasa Sagare Chaitanya Chanda Prakate Jadina Dine Vasa. His poverty can never be. Essa propriedade não, porque houve uma inundação de prema ao redor de Mahaprabhu. Mulheres, velhos, bebês, adolescentes, crianças, jovens, todos, pessoas muito de bom comportamento, pessoas maldosas, pessoas tortas, pessoas surdas, mudas, cegas, todos receberam prema. Se você for ler o Chaitanya Bhagavata, você vai ver que quando Mahaprabhu chegou, não aqui, porque os sannyasis não podem voltar para casa. Ele foi até Kulia. Ele voltou até Kulia. Milhares de Navadvipasis, de habitantes de Navadvipa, eles queriam ver Gauranga, ver os pés de lótus de Gauranga. Como? Não tinha um barco suficiente, tinham 2 ou 5 barcos, eles não queriam saber. Eles pularam. Velhos que não podiam nem andar, pularam na água para atravessar a margem. Ninguém afogou, ninguém se afogou. E mulheres grávidas pularam na água para vê-lo, para ver Gauranga. Não seria possível isso, mas foi possível. Aqueles que tinham uma árvore de banana, cortaram a árvore, jogaram a árvore na água sem saber nadar, foram em cima da árvore atravessando, Gauranga gritando. Atravessaram a corrente brava do Ganges. O rio era muito mais bravo naquela época. Agora não é como era. Naquela época tinha uma torrente. O rio era muito mais largo do que é hoje. Então, como seria possível? Num único caso, ninguém morreu afogado. Todo mundo. Até crianças, nós queremos ver Gauranga, pularam na água. E atravessaram a corrente. De roupa molhada, eles saíram do lado de lá, sem prachada, sem nada, correram para ver Gauranga. Isso foi a condição que aconteceu. Dessa maneira, Mahaprabhu quis distribuir prema para todos. Somente observando as pessoas, ele olhava para as pessoas recebiam prema, Krishna prema. Ou alguém olhava para ele, mesmo que ele não olhasse, a pessoa recebia prema.
one Muslim boatman, Um by barqueiro the order of muçulmano, his, boss, por ordem do seu came chefe, to ele help veio até aqui para ajudar o narrador a atravessar o rio. After that, okay, because that time there was some area. This area under the control of Então, Muslim king. existia uma área That separada area sob under o the controle control de reis of muçulmanos ou de reis that hindus. area is Raja Prataparudra. Então, tinha, por And exemplo, a beyond área this de Raja border, Prataparudra, this area e is depois para cá, em Hussein Bengala, Shah. era controlada por esse rei muçulmano. Follow. So, maybe you can say that time there was no system of passport and visa. That time there was no system Mesmo of naquela passport. época não tinha sistema de passaporte e visa, mas mesmo assim It was more difficult. era Because muito they cannot difícil, believe. porque os muçulmanos não Somebody acreditavam. like to go to see Jagannath. Hey, who Se are alguém you? quisesse ver What is your Jagannatha, quem identity? você dizia? What for you are going? Onde você está indo? Who can believe? Maybe you are Talvez spy. você seja um espião, Maybe you are spy. No, you cannot. nós não No, podemos permitir. maybe you are spy. Era problemático naquela época. Many such instances, and I have no time to speak. Existem muitas How histórias everybody como was essa. caught by king. Algumas pessoas eram But presas Gauranga pelo rei, Mahaprabhu sitting distance mas Gauranga Mahaprabhu de longe chorava, like ordinary man. como se ele fosse um homem comum, ficando sabendo dessa notícia. This way, Mahaprabhu Então Mahaprabhu started começou a distributing distribuir prema para everywhere. todos. All whole O world was mundo inteiro foi inundated. inundado. Jagat dubilo jiber hoilo bijinas. Bijinas means bij means seed. Describe. I mean pop bij. Bij Então means o papo diz, pop bij. a Pop semente sin do bij. pecado foi destruída. Don't know. Here is Semente. bij hoilo bijinas. Bij means seed. Isso What do significa you mean by semente. O que seed? When a significa pop semente? sinful seed was going to sprout again Quando and uma again. semente that brota sucessivamente, mas Mahaprabhu destruiu essa semente do pecado no coração das pessoas através dessa distribuição de prema. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasa Adi Gaur, they all going to dance. Oh, E todos so nice. dançavam ao som Is one kind of game. da Panchatattva, como um jogo. Mahaprabhu wanted to discover O one kind Mahaprabhu of game fez como of um jogo de distributing prema. distribuição de prema, More attractive mais than atraente World Cup do football. que um jogo de futebol da Copa do Some Mundo. handful of people. Lá Here, existem algumas pessoas, mas aqui todos se sentiram atraídos, toda a população. more and more, the store is unending store. A loja de Mahaprabhu não tinha fim. Somebody going to take Alguém from the reservoir, pegava algo, but again they increase. é como se alguém fosse pegar algo de almoxerifado, do estoque, e o estoque aumentava cada vez mais. Toto bari jol bapeti bhuvan. They wanted to distribute. The more Eles they are quiseram distributing, the distribuir, more quanto mais the eles store, distribuíam, mais storage pressure. esse reservatório mental, esse In reservatório de material world prêmio. also. In material world No mundo also. material também. Not like this. É a little bit como isso, different. If um I pouco ask diferente. Se you você one perguntar para riddle, você, riddle. se eu If I ask you, what is that se eu object? fizer um enigma If para you você, distribute, o que é then aquilo que você after distribui, distribution e can depois que increase. você mais What is that distribui, object? mais ele aumenta. Knowledge. Conhecimento. Sim, Knowledge is such an object, conhecimento é um be it objeto, physics, chemistry, mathematics, seja ele do que for, whatever de knowledge. matemática, de If you química, give, quanto mais você then dá, that mais is ele all. aumenta. In É a material, única coisa no mundo so what to speak material. about O que aprakita? dizer do mundo If you transcendental? distribute prema, Se você you distribui distribute prema, aprakita a jnana Prakrita Gyana, from heart, conhecimento not transcendental, for getting pratishtha. não para receber Then pratistas, Mahadevi mas can com o seu keep coração, senão Mahadevi vai chutar você. Cuidado. This way can increase. Dessa maneira, Now it is written by se Krishnadas pode Kaviraj aumentar. Agora está Goswami, escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami. Mayavadi karma nishtho kutar kik gon nindak pasandi jato porua adham. Porua, you know, from the very beginning. Purva, você se lembra? You know the Navadip Lila, Não dava dita ali lá no passatempo where de Navadvipa, Mahaprabhu onde told, Mahaprabhu it is not possible disse: for não é me possível para mim to give you lesson ensinar você about Sanskrit. sobre gramática sânscrita mais. Eu não posso mais ensinar para vocês e para os seus alunos. Some students, Alguns estudantes, alguns some alunos students came, vieram.
They saw Mahaprabhu speaking, Eles viram Gopi, Mahaprabhu Gopi, 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 dizendo Gopi. Gopi, 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 And Gopi. they are going to give some lesson to Gauranga. Eles Hey, quiseram dar why you are alguma speaking Gopi, Gopi? lição Why para are you Gauranga. like? Por que você fica You pronunciando can speak Gopi, about Gopi, Krishna. Gopi? Fala sobre Why are you Krishna. speaking Gopi? But Mahaprabhu's mood was Mas o totally humor de different. Mahaprabhu estava diferente naquele momento. He was expressing some, Ele estava expressando Krodhabhas, Krodavas, a sweet, angry uma attitude ira against doce Krishna. contra Because Krishna. Krishna always avoiding Porque Krishna Gopikas, sempre giving evita pain as to them. gopis, às And vezes with dando Gopikas, dor para Gopi, elas. Gopi, Então, Gopi, Gopi. estava Hey, what intercedendo you are a speaking favor Gopi, das Gopi? gopis. Por que What você you está can get pronunciando result? Gopi, Why Gopi, not Gopi? speak Krishna? Por que você não Then pronuncia Mahaprabhu take Krishna? one stick. Hard! O Mahaprabhu pegou um Mahaprabhu pedaço de running madeira e and correu running atrás to beat. deles para Oh, bater neles. Nimai beating O us. Nimai está querendo Ah, bater na gente. fly, fly. Vamos correr. Eles And disseram. after that, they E are, depois disso, they esses are alunos se flying reuniram long distance. After that, making one group. Well, e falaram muito today bem. somehow we are Hoje a set. gente foi salvo. Nimai wanted to beat Nimai us. quis nos bater. Nimai wanted to Ele beat quis us nos with bater stick. com um pedaço de So we can take madeira, então a revenge. gente vai se vingar. Okay, Ah, sim, ok. okay. We are also Brahman. Mas We também also somos brahmanas. Gopis, Quem ele acha que ele é? so that we can bear. Que a gente possa suportar esse tipo de From today comportamento. onward, any such case happens, Se isso ocorrer novamente, a gente vai bater nele hoje. we can beat Vamos him. bater nele. Nimai. So much atrocity, Que, like to beat us. que audácia ele quis They bater em are nós. taking decision in a group. Eles tomaram decisão num grupo para agir contra a Gauranga. But Gauranga is sitting inside the heart Mas of Gauranga everybody. está sentado no Gauranga coração de shedding todo tears. mundo. I wanted to E deliver Gauranga chora. everybody. Eu quis liberar a todos. When they took Mas decision agora eles to decidiram beat bater me, em mim. immediately all their education, Então toda a sua all their educação, toda a auspiciosidade, everything gone. tudo vai se embora. Everybody has some auspicious Todo mundo tem symptom, algum sinal de everything auspiciosidade, there. Storage. alguma When you do reserva. Vaishnava, Mas quando você faz Vaishnava parada, finish. isso tudo acaba. Then you can come. Ayu Sriyo Yasu Dharmo Lokanasi Sevacha Hunting Syanks Sarvani Mahad Atikramaha. Mahad Atikramaha. If you like to transgress one super Se você quiser personality, transgredir uma personalidade gigantic personality, gigantesca, Vaishnava, Vaishnava, then you can degrade. aí você pode se degradar. Ayu Sriyo Yasu Dharma Lokanasi Sevacha Hunting Syanks Sarvani Mahad Atikramaha. You can lose everything. Você pode perder tudo. Whatever auspicious Qualquer coisa symptom you auspiciosa develop que você from your desenvolva childhood, na sua from your infância, birth. Maybe your do seu grandmother nascimento. bless you. I bless you. Talvez sua avó tenha te abençoado. In our life Na also, nossa vida isso maybe ocorreu. they are not doing bhajan. Talvez os nossos avós não My estivessem grandmother fazendo used to do bhajan. Hari Minha Bhajan, but avó other, cantava in os santos nomes de locality, we Krishna. say grandmother. When I am going Mas to exam, quando eu fui fazer uma prova, paying pranam unto prestei Lord Joseph reverências Salgram, a then Shalagram. that grandmother, local E grandmother, uma avó ali with my boy, estava ali presente, não era minha avó de sangue. Ela falou, chanting some ela mantra esperou, in my head. cantou um mantra na minha cabeça e assoprou, me I deu uma believe benção. it because they are Eu aged. acreditei porque eles eram velhinhos, Brahman, they are aged. Maybe ela era uma brahmana it's possible. velhinha, então era possível para ela So ter me dado even in uma material benção. world, Até no if mundo a material, às vezes, se senior alguma pessoa mais of course, velha, he should, if he is having correct claro, se ele é uma pessoa sem caráter, aí não dá para falar. whatever. Mas geralmente, os mais velhos podem abençoar os mais novos. Mas no dia presente, tudo mudou. I Tudo think mudou. almost 100%. Hoje, 100% acho, as But coisas if I mudaram. go back, if I like to go back to my Se eu quiser childhood, voltar para a minha infância, eu me sentiria muito mais feliz. there was so much As pessoas eram all muito around, mais all afetuosas. senior As personalities. pessoas mais velhas. Some envious attitudes must be Eu there tinha um all the pouco time. de inveja, sempre tem um pouco, mas Now, hoje em everything- dia as coisas estão muito piores. previously, all those songs, Antigamente os filhos, in radio, as TV, músicas some songs they are no playing, rádio, na that televisão, song were very high as quality. músicas eram de altíssima qualidade. Mesmo músicas materiais. Sei que eram músicas But still so high materialistas. quality. Mas a It has qualidade some era dignity. muito alta e assim elas tinham One uma word has dignidade. some meaning. As palavras tinham Now, significado. oh, Agora, ha, like like dog, como bird. que nem latido de cachorro, as So pessoas nice escutam song. isso. Especially As músicas eram bem my melhores. auntie, she was very classical A minha singer. tia era uma All cantora there de in- música and all- clássica at the time of indiana. swing festival, all Então, big pandits, os grandes all panditas songs. se Big reuniam para fazer um They are festival de sitting with música. the Eles girl and sentavam playing. com a One cítara was e com song
half an hour, e ficavam 30 meia hora, minutes, 35 minutos cantando uma mesma canção, classical song. músicas clássicas. Now it doesn't happen. Hoje em dia não existe I mais like isso. song. Though I'm learning Eu gosto song, de músicas, like song. I don't know why. não sei porquê. In my blood, song is No there. meu sangue tem música, Classical song. músicas clássicas. But now everything Mas agora tudo foi esquecido. all everything. No social Não existe etiquette, no etiqueta social, dignity, dignidade. no sweet, shameful attitude of girls, nothing there. All gone. Não, a doçura das That was so moças, sweet. o recato das moças, tudo se foi. Everything gone. Antigamente era tudo muito doce, dia a dia, hoje em dia as coisas estão piorando. If you can come Se out você successful this life, alcançar o I sucesso think nessa it is more vida, practical. seria melhor. If you, Se você, maybe one life you can take some, talvez numa vida você vai ter que se esforçar um pouco mais. Por que or você não se not esforça trouble, nessa? pure Vaishnava not feeling Na verdade, não é um problema, não é um esforço, porque os Vaishnavas não estão But still, vivendo it is my problemas. suggestion. É a minha Only sugestão. one life, this Nessa life, you vida, take goes, okay. But permanent faça seu success can esforço follow. para você alcançar o máximo Who dos is that pontos. foolish Quem é who o is tolo going to take trouble que for quer life nascer after vida life após after vida life? após vida? Who foolish? Quem é esse tolo? If you are clever, Se você for then you inteligente, can take trouble this você life. se esforça nessa Life is vida. over. Ok, uma vida vai acabar assim, mas faça esse esforço de bhakti nessa Trouble vida. this life. Nesta vida, Don't take risk. não arrisque para nascer novamente. Because now you are getting Porque agora golden você está recebendo uma oportunidade dourada. Now you are getting Você golden está recebendo uma opportunity. oportunidade I dourada. can also promise Eu posso prometer in front of, diante do Sr. Shiva de todos. provided you can promise me. Se você prometer You are para not mim, going to promise me. se você não fizer a sua promessa para mim, eu não posso garantir a minha para você. Promise. Mas se você I can, prometer que você you vai know, follow all seguir what tudo you que eu say. falar, I can also put eu posso guarantee. garantir, eu ponho garantia por escrito. Eu ponho carimbo e assino que você vai Because I alcançar. am not speaking out of my own power. Porque eu não estou falando do meu próprio I poder. 100% believe Eu tenho in the power of 100% Prabhupada and de Guru. fé no poder de Prabhupada e do Guru Vaga, do meu Guru Maharaj. Who am I? Quem sou eu Challenge in front of para you. desafiar vocês, para dar um certificado do meu próprio punho? Não. Eu faço isso através do poder deles, pelo poder deles, do Guru Vaga. You think that you are very Você pensa que intelligent. você é muito inteligente, né? You think you Ah, are eu sou muito intelligent. inteligente. Guru Vaishnava. Guru e Vaishnava são todos. But Bhaktivinoda Mas Thakur Bhaktivinoda speaking, Thakur diz, everybody todo thinking mundo that pensa, eu sou muito inteligente. who not. Quem é You que não also pensa? Você pensa. Maharaj less Você intelligent. pensa, o Maharaj não tem inteligência, Shambhala não tem. Whatever suggestion give, I cannot accept. Ele me dá sugestões que eu não posso aceitar. But can see. But Mas Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur speaking, diz, we all thinking that we are nós todos pensamos que somos inteligentes. intelligent, but according to our own Mas de acordo com estimation, nosso we próprio are cálculo, nós somos You are inteligentes. intelligent. I know. Eu sei que você é But according inteligente, to mas de your acordo com a sua própria ideia, estimation. com o seu But próprio not cálculo, according to não the de acordo estimation com o of cálculo Bhagavan. do Senhor Supremo. You are not Você intelligent não é according to the inteligente de estimation acordo of com o cálculo do Senhor you Supremo. are intelligent. Sua inteligência é Your outra. intelligence, you can run up to some A sua distance, inteligência faz você get correr some até uma feedback determinada and come back to distância the original. e depois você corre Maybe para lá can e go to volta the para negative cá. position. Ou você corre para o lado negativo, corre para o lado So try positivo. to take Quem pode resolution. dizer? Então por que você It não is my decide? Eu request peço unto isso Lotus nos feet, pés de everybody. lótus, aos pés de lótus de Try todos to take vocês. resolution. Tentem I decidir, cannot eu take não risk vou anymore. arriscar mais. This life over. Essa vida, eu Enough vou of usar it. essa vida. Chega de uma vida Enough mundana, of it, I chega. don't like to take Eu não risk. quero I know mais arriscar. nobody can save me. Eu sei que ninguém All pode me must salvar, be todos são sem my misericórdia. father, Nem meu pai mother, material, minha mãe, meu sister, senhor, everybody. nenhum deles não tem, nenhum deles tem They only misericórdia. like to take some interest. Eles só querem receber o seu Father interesse doesn't de send mim. money. A mãe quer um pouco de We dinheiro. are leading material life. Por que eu estou vivendo uma vida material, mãe de dinheiro? That is also dangerous. Isso também é um perigo. So, to maintain Então, your manter o bhajan seu is very bhajan é muito difícil no mundo but material. still possible. Mas sempre possível. Still possible. Not possible, you cannot say. Você não pode dizer que é impossível. All Mayavadi, Então, todos os those who are Mayavadis, karmanistha, aqueles que são kutarkigana, ninda, karministas, pasandiyata, purvadha, all those todos eles, todos esses estudantes, eles decidiram bater em Nimai. because he wanted to be. Porque Nimai quis bater neles, eles não podem entender que eles estavam em Nimai was êxtase. there in Gopi Bhav, Nimai estava em Gopi Bhava, thinking, Krishna is pensando merciless. Krishna não tem Krishna misericórdia. is merciless. He always want to Ele put us sempre in quer colocar trouble. a gente em problema. So on behalf of Gopika, Então, em nome das Gopis, eles estavam chorando. Krishna merciless. Krishna não tem misericórdia, elas estão chorando. Krishna not going to waste
E Krishna nos abençoa. That's why with this mood, Então, com esse humor, Gopi, Gopi, ele estava gritando Gopi, Gopi, Gopi. that they are going to suggest why you are E speaking eles vieram Gopi. falar, por que Why você está not falando speak de Gopi? Krishna? Por que você não What falou you de can Krishna? get by speaking O que Gopi? você vai receber falando Gopi, Gopi? The Mahaprabhu Mahaprabhu pegou running in um the pedaço de main madeira e road. começou a correr atrás Nimai deles. running, Nimai tall. Ele é alto, And those small e boys. aqueles moleques correndo na frente, ele querendo bater neles. You going to suggest me? I don't like to speak the name Eu não of quero falar o nome de Krishna. Krishna. Krishna é muito mal. Eu estava pensando, esse era o humor interno, é a bhava, prema bhava. If you take it wrong Se você way, pensar isso de maneira errada, como Indalana, você vai cair. Mahaprabhu quis, ele entrou nesse humor do coração das gopis, uma expressão de prema, essa afirmação de que Krishna é maldoso. Então ele estava dentro do coração das gopis. Essa é uma expressão do prema absoluto e altíssimo das gopis, mas se você entender mal isso, você vai cair em problemas. Então todos os mayavadis, os karmanistas, como Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu isso. Krishnadas Kaviraj Goswami classificou todos os seres humanos, todas as jivas. Então existem os elementos aquáticos, animais aquáticos. Então existem os anfíbios, que vivem tanto na água quanto fora da água. Aqueles que estão fixos como as árvores, eles não podem se mover. Então agora Krishnadas Kaviraj os classifica em Bengali. Aprendam Bengali, não aprendam outras línguas. Vocês vão receber mais benefícios. Existe muita doçura em Bengali. Você pode aprender o que você quiser, mas eu conheço um homem que conhece 14 línguas. Bhaktivinoda Thakur costumava também falar 5 ou 6 línguas. Urdu language, Bengali, Sanskrit, Bangla, inglês. 4 ou 5 línguas eu falo. Eu posso falar Uriya, mas eu não dou aula em Uriya. Porque eu posso cometer erros de gramática, então não, eu falo um pouco. O pessoal da Orissa diz que a minha Uriya é muito bom. Eu falo com eles. Eu acho bonita essa língua. Assami Language, a língua do Assami eu não gosto. Eu gosto da língua da Uriya. É onde é Jagannatha Puri. Às vezes eu brinco. É uma língua engraçada para brincar. Então, depois do que eu disse, está escrito, o mundo inteiro, se você procurar o número de homens e de mulheres, é um punhado. Todas as diferentes categorias. Aqueles que são de casta, bhakti, todos. Então, aqueles que seguem os Vedas, por exemplo, mas a maioria segue os Vedas somente da boca para fora. Védico, 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 védico. Quem é você? Eles estão falando tudo védico, védico, para manipular as pessoas. Porque se eles escrevem védico, as pessoas falam, vamos lá, que está lá é védico. Eles escrevem, eles cozinham. Vou contar para vocês um segredo. Eles dão salário para trabalhadores que comem peixe e carne. Aí eles vêm para cozinhar diferentes coisas. Eles colocam ali, colocam Mahaprasada, um monte de coisa, tudo sujo, contaminado por essas pessoas que comem carne. E as pessoas acham que aquilo é prachada só porque tem uma placa escrito prachada. Se você quiser ver, eu te levo. Tem pessoas de fora, pessoas que não são hindus cozinhando. Gente pobre ganhando salário barato. Cozinhando, eles empacotam e escrevem Mahaprasada. Aqui. Essa é a condição hoje em dia. Eles não estão pregando, eles estão trapaceando. Cheating e preaching é escrito quase parecido, né? Mas não é igual.
Mayavadi. I have shown him. Red clothes Então, selling eu vi o red Mayavadi clothes. vestido de Selling vermelho. clothes. I took him. Eu levei ele para ele ver, Selling cosmetics. vendendo lipstick, cosméticos, everything. batom, Cosmetics. cosmatagens, vestido de monge, Brahmachari sannyasi. Brahmachari sannyasi. There, Gauranga. Esse é o Gauranga Bhajana. So nice. Ah, que maravilha, que pregação There. para o mundo afora, Whole world. no mundo inteiro, muito bom. Everybody can misunderstand. Todos podem entender mal. Everybody can misunderstand. They can sing, Maharaj speaking this. Eles vão ver Maharaj falando dessa maneira, isso é um fato. Because I'm not famous. Eu não sou I don't like famoso, to become famous. eu não quero me tornar famoso, I hate. eu não gosto. So anyway, Então, according to calculation, de acordo Krishnadas com Kaviraj esses cálculos, Goswami, Krishnadas Kaviraj out of Goswami that, diz, some group, okay, they are following Vedas verbally. tem pessoas que seguem Out os of Vedas them, if you verbalmente. still try to make some group, divide, then a very handful of people, they are following Vedas. Muitas pessoas seguem os Those who Vedas de are maneira following, verdadeira. Vedas, Pouquíssimas. among them, who is going to Pouquíssimas believe, pessoas seguem os I mean, Vedas de maneira verdadeira. personified Brahma, Quem Bhagavan, acredita Love, no Senhor Supremo, na personificação do Espírito, This quem o way, ama, Krishnadas Kaviraj muito Goswami raro. practically wanted Dessa maneira, to show Krishnadas Goswami quis that even mostrar no percentage can que não come. tem nem 1%. If you sit with blackboard, Se você you senta like to com make some percentage. How much um percentage? percentual, Because total people se você for population fazer um cálculo, 800 crores. existem Out of 8 that, bilhões de those who are pessoas. Indian people, Quais são os they are indianos? 1 crore 30, Então, os indianos são 1 bilhão, one, ponto 3. 130 crores. Out of that, some of them Então, a metade, um pouco cristão, um pouco muçulmano, outros são budistas. E depois tem os brahmanas de casta, mas eles só seguem da boca para fora. E você vai tirando, você vai ver que pouquíssimas pessoas seguem os Vedas de verdade. Tem gente que obedece os Vedas verbalmente, mas depois faz o contrário. Eles fazem o contrário do que está escrito nos Vedas. Krishnadas Kaviraj diz isso. Alguns seguem. Quem é devoto? Quem é devoto puro, então? Quem é um devoto puro? Isso quase nunca está seguindo. Se você fizer uma porcentagem, então é menos de 1%. Você quer calcular? Sinta com caneta e papel. Qual é a porcentagem? Então, é muito fácil estabelecer 100 templos pelo mundo afora. Mas você não consegue instalar um templo dentro do seu coração. Construir templos é fácil. Os tolos podem fazer isso. E os tolos podem gritar com eles. Instalar um templo dentro do seu coração é mais difícil do que construir na realidade. E se você conseguir isso, essa pessoa poderá pregar suficientemente depois, salvar a todos. Então, se você falar categoricamente, pouquíssimas pessoas, de um punhadinho de pessoas, o número de devotos puros é quase zero. Não estou dizendo de zero. Não tenho o direito de dizer isso. O Senhor existe, Ele é poderoso. Ele é tão poderoso, Ele pode manter alguém um devoto puro. Talvez eu não o conheça. Talvez eu entenda mal. Pode existir isso. Quem sabe? Então, devotos existem. Bhaktivinoda Thakur diz que devotos existem. É meu erro. Porque eu sou trapaceiro, eu não posso entender. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Os devotos sempre existem nessa criação. Mas é por conta da nossa trapaça que nós não conseguimos identificar quem é um devoto de verdade e quem não é. Nós estamos num dilema às vezes. Então, os devotos não estão lá, como é possível? Se não tivesse um devoto nesse mundo, o mundo seria destruído imediatamente. O Deus do céu segue as ordens do Senhor Supremo, a lua também segue, o vento também, a água também, o Deus da água, o semideus do fogo. Todos iriam descer a ordem do Senhor Supremo. Você que trouxe a água para esse mundo, você trouxe o sol, tem cientista, você trouxe o sol para esse mundo.
any tax to Nós não the sun precisamos god pagar taxas or para moon god, o Senhor or Deus we do do Sol, o not Senhor pay Deus any da tax to the Lua, water nem para o Senhor god. Deus da água. That's why you are misusing. E vocês estão All utilizando plastic tudo, garbage. jogando plástico em tudo. O que fazer? So painful. Quanta dor. Even government is so O idiot. governo é tão Not tolo, going to put any não warning. coloca nenhum aviso. At least in the foreign Pelo menos countries, they em are alguns outros thinking países eles about pensam future nas generations. gerações We have to futuras, think. vamos limpar isso aqui. So ignorant. Mas aqui na Índia não, eles são tão ignorantes. Oh meu Deus, Basic conception. nem concepções básicas eles têm. They have no harmony. Eles não têm harmonia, They have no, knowledge. eles não têm Nothing. conhecimento nada, There is all misconception. só concepções So, equivocadas. this way Dessa maneira, big problem. o problema fica imenso. So almost no person you can E find. quase ninguém você deve encontrar que segue But os you cannot Budas. say there is no E você não pode devotee. dizer que não existem devotos, porque se você falar assim, você pode ser Because you punido. are going to Porque dessa maneira você estaria ofendendo os pais nossos no Supremo. there is no devotee in this Existem world. devotos nesse mundo. It means Significa you are que você Mayavadi. não é Mayavadi. It implies Isso significa que você é you are Mayavadi. Mayavadi. But then how we are supposed Então como é que você what is the vai inner dizer? meaning of this? Qual é o What significado is the inner meaning interno of this dessa declaration? What you declaração are doing? que você está fazendo? You want to say Você quer dizer que Bhagavan o Senhor Jagannath Jagannatha is useless, é inútil, no ele power. não tem poder, He has even no ele não tem a capacidade de purificar o coração de alguém, even one. ele não tem um devoto por nenhum. Is so poor. Ah, o Senhor é tão pobre. You are going to Jagannatha não find consegue. Você está Jagannath achando is perfeito useless. Jagannatha se você diz que não tem Even um he cannot devoto no keep mundo. one pure devotee on the world. Jagannatha seria inútil, não é? Esse é o significado filosófico do que você está Going to dizendo. register your name Você está in the registrando o book seu of nome no livro Mayavadi. de Maya, no livro dos Mayavadis. Mayavadis, não, assim. We keep Nós temos fé. till today we keep hope. Nós mantemos a That's why nossa shouting fé. and É por isso que eu grito à frente de poucas pessoas, não para receber lá para pedir para atenção. Bhagavan watching. O Senhor Supremo está According to observando. that, Bhagavan can stay. E dessa maneira o Senhor se move. So, I Ele have to age. stop Eu here. preciso parar After aqui. that, how Mayavadi student already I Então, told nós já explicamos que esses alunos, como Mahaprabhu then took Mahaprabhu sannyas então tomou and sannyasi want to think, e I want pensa, to deliver eu them. queria How they liberá-los. are going to misunderstand E assim me. eles How to entenderam deliver mal. them. Como eu posso Okay, if I liberá-los? take sannyas, Sim, se eu tomar they can sannyasi, oh, eles vão poder respeitar. nice, he took sannyas. Ele era tão The bom, ele compassion tomou can come sannyasi. and Eles podem the sentir sannyas compaixão por meu destino de sannyasi. can get benefit. So I can Está pray one feliz day. em receber benefícios. Então This way. eu vou So fazer after esse that I can jogo. go Eu vou how interpretar um Mahaprabhu sannyasi. to draw the Vou ver como attention of all sannyasi. Então, Mayavadis. Mahaprabhu depois vai chamar a How atenção dos and Mayavadis. wanted to melt their Ele vai heart, all dissolver seu coming one by coração. one. Siddhanta Eu vou Vichas, day contar after isso day, by the mercy of dia a dia, pela misericórdia do Deus, So, do Senhor Supremo. Sarvartha hinopi paramascharya vaibhave Sri Chaitanya nasto bhav jo nasto bhava sarvartha purna evasa vancha kalpatarosya kripa sindhu patitanang pavanebhyo vaishnavibhyo namo.